Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Construindo Bateristas. Nesse canal eu vou trazer sempre vários incentivos para você realizar o seu grande sonho, que é você aprender a tocar uma bateria de verdade. Eu me chamo Hugo Freitas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o medo que geralmente o iniciante tem, né? De comprar uma bateria e depois acabar se arrependendo. Pode ser o seu caso. Então olha só, já vou logo te dando um spoiler aqui. Você não precisa comprar nada, não precisa comprar bateria nenhuma agora nesse início. É isso mesmo que você ouviu, não vai precisar comprar uma bateria para você aprender. Legal? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como você vai aprender a tocar a bateria antes mesmo de você comprar uma. E eu vou te mostrar na prática como você vai iniciar toda a sua jornada rítmica bem aí na sua casa. Tá legal? Então roda a vinheta. Tem vinheta coisa nenhuma, vamos direto ao ponto. É isso aí, show de bola. Então, como eu já disse, eu me chamo Hugo Freitas, eu já toco profissionalmente há mais de 25 anos, eu já dou aulas há mais de 15 anos, além, é claro, das aulas online, né, que eu também já dou há bastante tempo, inclusive dou aulas aqui no Rio de Janeiro, numa escola de música no bairro da Tijuca. Legal? E como é que eu iniciei? Como é que eu dei o meu ponto de partida nas minhas práticas aí para começar a tocar as minhas primeiras musiquinhas? Então olha só, eu vou dar um time aqui na câmera e vou mostrar, vou dar uma descida aqui e vou mostrar como é que eu, né, uma parcela aqui do meu kit de bateria, que não é esse aqui que você tá vendo não, tá legal? Eu vou mostrar aqui o meu kit bateria para praticar, legal, que dá um tremendo resultado. Segura a ponta aí que eu já vou descer a câmera aqui. Legal, então é esse aqui que você tá vendo, né? A minha bateria está aqui e o que vocês estão vendo aqui, o que é? Um par de baquetas e um caderno. Então, é isso, é um caderno de capa dura, tá aqui ó, um caderno de capa dura, que eu faço a minha prática diária. Quando eu não quero usar a bateria, eu recorro aqui ao meu caderno de capa dura. E, é claro, deixa eu voltar a câmera aqui para mim. Vocês devem estar pensando, nossa, que maluquice, né? O camarada está me dizendo então que eu vou conseguir evoluir, eu vou conseguir avançar, tocar as minhas músicas, tocando num caderno. O cara tá mostrando a bateria dele, tá mostrando um caderno e tá me mandando começar no caderno. Sim, não tô mandando, né? Claro que não. Você, né, tendo a possibilidade de começar, né, já ter a sua bateria, ter o seu kit de bateria, vamos lá e tal. Mas o vídeo aqui, ele é para quem tem a dificuldade, mora num apartamento, às vezes não está com um orçamento ali, às vezes quer testar, quer começar, quer dar o pontapé inicial, ama uma bateria, mas aí nunca começa, fica adiando esse sonho, né? Isso acontece, eu já vi, eu já tive experiências de pessoas, já ouvi muito disso, né? De pessoas que vão adiando porque acham que não tem condições de você começar de outra forma a não ser tendo o instrumento aqui para, né, poder ouvir, para poder executar, e aí que você se engana. Então eu te peço para que você fique comigo mesmo aqui até o final do vídeo, porque é um vídeo bate-papo, né? E no final eu vou te mostrar uma prática, uma prática de exercício para você, fundamental para que você consiga dar os seus primeiros as suas primeiras engatinhadas aí na bateria, entendeu? Eu tô falando com você que tá do zero e nunca começou, nunca começa, fica sempre adiando. Então eu já te digo, você vai precisar de um par de baquetas e um caderno, uma almofada, né? Aí depois eu vou mostrar, sempre aqui no canal, como eu disse, eu vou trazer sempre vários incentivos e várias formas, vários caminhos, para que você não precise, nesse início, nesse pontapé inicial da sua jornada rítmica, vai ter que sair correndo para comprar a bateria, ou então comprar uma bateria eletrônica, vai gastar um dinheiro, você não sabe ainda, você está querendo começar, você está querendo entender como é que funciona. Então, aqui, né? Tem um monte de vídeos rolando por aí, mas fica comigo até o final que sim,
A gente vai trocar uma ideia e você vai entender passo a passo como você vai iniciar esse processo, tá legal? E é isso, né, galera? Pelo menos 2 vezes por semana eu vou ter vídeos aqui, sempre para você entender como é que funciona e saber todos os caminhos necessários. Afinal de contas, né, eu tenho alguma bagagem, eu tenho uma boa bagagem, vocês vão me conhecendo ao longo dos meus vídeos e eu acho que vocês vão dar o pontapé inicial que está faltando, né? Eu posso garantir que você vai dar esse primeiro passo, você vai sair da vontade para verdade, para execução, né? Porque é aquilo, você gosta muito e aí vai ver vídeo, aí o algoritmo aí da internet, do YouTube, por exemplo, aqui mesmo, né? Você começa a buscar, começa a procurar saber quem são os bateristas, como é que eles aprenderam, como é que eles tocam, aí vem uma enxurrada de vídeos. Olha, eu apareci aqui para você também. Então, os assuntos vão acontecendo, né? Os assuntos vão acontecendo, vão aparecendo graças à busca que a gente faz e é inevitável que... Desculpa. É inevitável que os assuntos comecem a surgir de montão e você que se perca, você vai se perder, porque vai vir muita dica, às vezes dicas já muito avançadas e dicas muito rebuscadas. Eu estou falando de dicas excelentes que tem aqui, mas dicas que você não vai entender e dicas que podem até te desestimular, entendeu? Então, o foco aqui para o canal é para você que realmente está querendo começar, não começou ainda. Aí você não começou porque você fica confuso. Essa é a ideia. Então, eu quero realmente segurar na sua mão, aí te mostrar o caminho para você iniciar, o caminho para você começar direitinho, entendeu? Sem fazer essa confusão toda, porque ver um monte de vídeos é legal, dá aquela animada, mas também dá uma confusão na cabeça, porque eu tiro isso pelos meus alunos, eu tiro isso pelas pessoas que vão fazer entrevista lá na escola, né? Chegam para mim para... Professor, como é que é aquele baterista, aquele cara, aquele barbudo, como é que é aquele cara, aquele barbudo, né? Como é que é aquele outro lá? Pô, e o Newport? Caramba, o cara tocava pra caramba. Sim, o cara tocava pra caramba. Mas você quer começar, você quer iniciar, não dá pra você já querer, né, pular um monte de etapa aí. Você primeiro precisa começar com o básico, né? Você precisa entender como é que funciona e tem gente que já até compra a bateria. Então aí é que começa aquela confusão. Aí pode correr o risco da bateria virar aí o cabide de roupa, né? Porque você não sabe se você vai ter apoio da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu tio, da sua avó, do seu papagaio, do seu periquito, da sua calopsita. Você não sabe se você vai ter apoio dessa galera toda. E principalmente dos seus vizinhos. Então você vai começar a bater aqui a criança e vai fazer uma barulheira, vai dar um problema aí. Então você primeiro precisa entender como é que funciona. E tem uma dica de ouro, tá? Que eu vou deixar um pouquinho mais para o final. Se você está com pressa, você vai avançando aí o vídeo, bota aí na velocidade 2x, a velocidade que você quiser, ou então já pula logo o vídeo, porque é um vídeo mais longo mesmo, é um vídeo para troca de ideias, tá? É um vídeo para te incentivar a você chegar até o ponto de, ok, legal agora comprar uma bateria? Legal, né? Então, você está aqui no vídeo certo. Você está no vídeo certo para você dar o pontapé inicial, dar esse start aí na ideia de tocar uma bateria. Mais uma pausa aqui, só para fazer um corte. Só explicando que esses cortes, eles vão acontecer, não se preocupa. Se ficar feio, tudo bem, eu peço desculpas, mas é porque tempo para edição realmente
não tô tendo. Em breve eu vou ter vídeos completamente no prumo para vocês, mas por enquanto vai rolar um dedo na câmera ali, lindo. Então é isso. Eu tenho que seguir um roteiro, né? Porque eu criei o script e vou mandando aqui na lata para vocês, tá legal? Então é muito comum, né? A galera achar que para começar você precisa ter um instrumento, né? Você vai precisar ter um instrumento para você poder começar, para você praticar e evoluir, né? Isso acontece muito também, tanto nas minhas aulas online, né? Eu faço tipo, como se fosse uma primeira aula grátis, né? Para ter uma conversa e a gente ter um nivelamento, né? Um nivelamento do aluno, saber se ele está do zero, que é o caso, né, do público que eu quero realmente que chegue esses vídeos, né? Eu quero que chegue a galera que está do zero, que não sabe nem o nome do tambor, não sabe o nome do prato. Prato de comer comida e o nome dos pratos é tudo igual, né? Não tem diferença, não sabe se é um prato de sobremesa ou um prato para almoçar. E a diferença, você sabe que é um prato de sobremesa, você sabe que é um prato para almoçar. Um prato de sopa, por exemplo, mas o nome aqui dos pratos, existe o prato para fazer efeitos, existe prato para corte, existe o prato para conduzir a música. Então isso você vai descobrir sempre comigo aqui, né? Tanto nas conversas aqui, nos comentários, pode vir com as ideias, pode vir com essa troca de ideias, que sempre vai ser muito saudável isso. Agora, essa ideia de que você precisa ter um instrumento, você precisa sim, para tocar o violão, por exemplo, né? Uma guitarra, você precisa ter o contato com a corda, né? Para você liberar o som ali, você construir as notas, fazer os acordes, tem que tensionar a corda no braço, você tem que palhetar as cordas no violão. Na guitarra, além do próprio instrumento, você também vai precisar de um amplificador. Tem quem treine também só ali a guitarra e tal, mas o efeito que a guitarra proporciona, ela vai precisar ter um amplificador e ela vai ter aquele gasto, não tem como, né? Ela vai precisar ter a guitarra, ela vai precisar ter o cabo, ela vai precisar ter o amplificador, ela vai precisar ter o fone de ouvido, porque também não vai poder, se for em apartamento, né? Ela vai, né, arrumar problema, mesmo que seja baixinho. Tem o volume também que pode segurar a onda, mas às vezes a pessoa não tem a grana ali e tal. Então a bateria é esse trambolho todo aqui, né? Depois eu posso mostrar um vídeo mais amplo aqui da bateria completona. Aí você vai ver aqui, caramba, nossa, caramba, ocupa quase que o quarto inteiro, né? A minha sala toda, ocupa quase que o meu apartamento inteiro. Depende de onde, qual, né, a distribuição do teu apartamento, mas é uma grana. E é isso, não estou me planejando para ter a bateria. Você não precisa se planejar para ter a bateria para aprender. Essa é a grande verdade. Você vai aprender a tocar e, como eu disse, repito, lá no final você vai ter a sacação de como você vai praticar e depois você vai ver como é que está o seu desenvolvimento, como é que está a sua evolução no instrumento, tocando numa bateria de verdade, sem precisar comprar ela ainda. Entendeu? Em algum momento você vai, pô, legal, juntei uma grana, legal, agora já tenho um espaço, me mudei, agora eu tenho um lugar adequado ali para ter uma bateria acústica, ou então ter uma bateria eletrônica, tanto faz. Eu, por exemplo, apartamento, então eu tenho a minha bateria com pele muda, isso também é papo para outro vídeo. Então aqui eu também eu não tenho essa liberdade de tocar ela, né, no couro dela mesmo, na pele normal. Eu tenho que botar a pele muda em todos os tambores e tá tudo certo. E aí a galera sempre me pergunta, né? Como é que começa? Como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou avançar na minha prática? Como é que eu vou conseguir tocar as músicas? Como é que eu vou saber se eu estou conseguindo tocar as músicas se eu não tenho ali os tambores? Cada tambor desse tem o seu nome, tá? Então depois também
Isso é para você. Esse vídeo é para você que está do zero, né? Startou agora e você vai conhecer tudo. Pode vasculhar todos os vídeos aqui do canal que vai ter vídeo para falar da bateria, dos nomes, vai ter vídeo para falar dos pratos, vai ter vídeo só para isso, só para aquilo e atenção total você que quer começar e tá enrolando aí para começar. E aí a ideia de evoluir no instrumento sem ter o instrumento é que é o grande barato dos instrumentos de percussão no geral, né? A bateria, por mais trambolesca que ela seja, acabei de inventar um nome agora, esse trambolhão todo aqui, mas digamos de passagem aqui, a gente pode dizer que é um tremendo trambolho, um trambolho lindo, né? Eu vou mostrar, como eu disse, vou mostrar ela inteirona aqui. É linda demais. E a grande vantagem é que você não precisa dela agora. Ainda não é a hora certa. Você vai conseguir praticar tudo que você precisa, tocar até as suas músicas, numa bateria improvisada, num kit de bateria improvisado. Legal? Guarda essa ideia. Então, meu amigo ou minha amiga, eu conto nos dedos, tá? Essa é a grande vantagem, né, de você escolher esse instrumento, que aparentemente é uma mudança que você vai ter que fazer na vida, vai ter que arrumar um tremendo de um espaço, sim, você precisa de um determinado espaço para colocar esse trambolim dentro da sua casa. Só que a grande vantagem de você escolher ele é que você não precisa dele agora para começar. Então, vamos ligando os pontos, né? Vamos conectando, fazendo as conexões. E assim, eu vou ser bem sincero, porque a maioria dos meus alunos, eu posso contar nos dedos de uma mão os alunos que chegaram para ter aula comigo, seja online, seja lá na escola, seja em outros lugares, que já tinham um instrumento, que ele eu já tenho uma bateria, ou uma eletrônica, ou acústica e tal. É praticamente raro, é raríssimo. Como eu disse, eu conto nos dedos de uma mão, assim, por ano, a grande enxurrada são de pessoas que não sabem nem como começar, que pode ser muito bem o seu caso. E o que eu mais incentivo é que espere, aguarde. Eu tô com um aluno agora, eu vou contar essa situação. Eu tô com um aluno agora, meu aluno, ele é novinho, mas eu tenho alunos de várias idades, né? Alunos que já são casados, alunos que já são divorciados, alunos que são até já considerados na faixa etária considerada idoso, né? Da terceira idade. E no caso, o meu aluno que eu vou colocar agora, eu vou abordar o caso dele, é que ele já faz aula comigo há aproximadamente 2 anos. 2 anos. Ele já faz aulas há 2 anos e toca muito bem, foi evoluindo, foi muito legal. Começou muito criancinha comigo, os pais vendo a evolução, acharam aquilo tão legal. E os pais ofereceram a bateria para ele. Olha que curioso. E ele pensou o seguinte, ele pensou que como é que eu vou ter a bateria, né, se ela ocupava tanto espaço? Os pais, acho que pensaram numa bateria eletrônica, mas mesmo assim, apesar dela ser retrátil, ela pode ser guardada, arrumadinha, ela ia tomar um espaço, ele que teria que arrumar, coisa de criança, né? Ele começou a pensar melhor, ele ficou assim meio pensativo. Aí ele falou, mas o que ele mais queria naquela ocasião era um videogame. Então ou era o videogame ou era a bateria eletrônica. E ambos estavam assim equiparados no valor, se eu não me engano, um mais carinho que o outro. Bom, e não importa. A questão é que ele preferiu o videogame. Aí eu te pergunto, né? Ele estava desanimado? Não, ele está há 2 anos comigo. Ele está há 2 anos fazendo as aulas lá, semanalmente comigo. Ele é um aluno da escola, sem bateria. Tudo bem, ele tem o recurso de ter a bateria lá na escola. Mas onde ele pratica?
Essa é a grande questão. Porque ele evolui. Ele está sempre em evolução, sempre tocando uma música nova, sempre aprendendo técnicas novas. E ele precisou praticar, ele precisou evoluir aquilo de alguma forma. Ele faz a prática dele diária? Não. Ele joga muito videogame, ele tem escola, ele tem natação, ele tem um monte de compromisso. A criançada hoje é cheia dos compromissos. Ele faz uma prática de 10, 15 minutos, é o que eu proponho às vezes para os meus alunos. Porque a ideia de quem está querendo uma bateria, tocar um instrumento por hobby, é completamente diferente da pessoa que tem uma pretensão de tocar profissionalmente. É diferente. A grande maioria dos alunos querem ir por hobby, para curtição, para distrair, para tirar uma onda, para desestressar. Aliás, uma tremenda terapia tocar uma bateria, já digo isso de passagem. E aí, né, ele foi se empolgando e tocando cada vez mais tal, e agora é que ele está pedindo uma bateria, depois de 2 anos, olha isso, né? Ele ganhou as coisinhas que ele queria e tal, parece que até mudaram, eles têm um espaço melhor lá no quarto dele, que ele não vai precisar tirar os brinquedos dele do lugar. Então ele vai botar lá uma bateria eletrônica, tá sendo cogitada, eu estou ajudando a mãe lá a pesquisar, os pais, né? E vamos pesquisar, vamos achar uma bateria eletrônica para ele, muito legal, e vai render também maravilhosamente bem. E ele está tocando pra caramba, ele já está tocando há 2 anos, né? Então ele evoluiu pra caramba. E a grande impressão que se tem é que se a criança não quer a bateria, ou o adulto não quis a bateria, é porque eu falei, olha, não é necessário, contanto que você pratique, né? O material que eu deixo para praticar os exercícios e tudo mais, enfim, você consiga regular, fazer com alguma frequência aqueles exercícios ali, né, na bateria, no kit de bateria improvisado, que eu falei, é assim que você vai montar o seu kit, que eu vou mostrar. Hoje eu vou mostrar só no caderno, mas eu expliquei tudo direitinho, expliquei para os pais, né? Quando já é aluno adulto, aí, né, já resolve ali a ideia, eu já passo a ideia de como monto o kit, às vezes eu mostro até na escola, gravo um vídeo e mostro para o aluno depois, ele fica, que legal, beleza, pô, maravilha. Então naquele kit ele consegue coordenar, ele consegue trabalhar a independência dos 4 membros, os 2 braços, as 2 pernas, ele consegue fazer a distribuição para poder praticar direitinho e começar a tocar as músicas que ele gosta. E é isso. Então ele está ali fazendo a prática dele, está conseguindo evoluir, está conseguindo avançar, né? E até quando ele quis, quando ele se empolgou agora deu aquela vontade, porque músicas mais elaboradas que ele já está conseguindo tocar, ele já está com mais vontade até de... Ele levou 2 anos. E aí, falando até por mim, quando eu comecei, eu me empolguei ali com os meus 12 para 13 anos, aí eu vou entregar minha idade aqui, lá na época de MTV, né? Eu comecei a ver ali os meus rocks, aqueles rocks e tal, comecei a me empolgar. Uma banda que eu gostava pra caramba na época era Oingo Boingo, a galera que é da antiga vai se ligar aí na banda. Então era uma bateria eletrônica que eles usavam, mas tinha uma caixa, um som de caixa que eu gostava, comecei a me empolgar com aquilo. E ali de 13 para 14 anos, eu comecei, 13 para 15, ali eu já comecei a tentar até tocar junto, então eu já começava a conectar ali, mão com pé, não saía muita coisa direito, né? Mas alguma coisa já estava evoluindo. E aí dos 16 aos 17, eu comecei a praticar de uma forma diferente, eu comecei a me empolgar mais e comecei a ver vídeos e ver videoaulas, entregando a idade de novo. Olha aí, eu sou da época do videocassete, né? Então nessa época a gente tinha... com alguma dificuldade, tinha que ter grana para comprar as fitas de videocassete, e às vezes algum amigo comprava, ou então a gente rachava e ficava um tempinho com um, ficava um tempinho com outro. Videoaulas, as videoaulas é o que a gente tinha de acesso, porque
Mais uma vez entregando a idade, eu sou da época que não tinha internet, não tinha essa molezinha de, opa, entrar ali para ver no YouTube o baterista tal, o show do fulano. Não tinha isso, né? Você tinha que correr atrás, você tinha que ir no videocassete, ver, ou então pagar, ir para um show, para assistir o show, e você ficava ali pirado, né? Quando você via aquele show, se empolgava mais ainda, você queria tocar, queria treinar, e eu não tinha onde treinar, né? Eu passei toda essa fase de gostar e depois começar a tocar profissionalmente sem bateria. Comecei ali a tocar profissionalmente, meu pai me levava, né, para eu poder tocar, ganhar um cachê, quando eu tinha os meus 17 anos. Aí, já comprei a bateria? Não, 17, não tinha cachê para isso, não ganhava o cachê, estava começando e tal, aí já tocava, não lia partitura, não tinha nada disso. Era tudo muito de feeling, de ouvido, das videoaulas que eu, né, pegava, absorvia ali as aulas e ia praticando, melhorando, tentando, acertando, errando, melhorando, tentando, acertando, errando, até que o negócio ficava mais parecido possível, de ouvido ali e tal. Aí com 17, 18 anos, até os meus 22 anos, sem bateria, tocando na noite, ganhando cachê. Olha isso. Então essa foi a minha jornada, né? Dos meus 15, curtindo a bateria, 13, 12, 13, 14, mas sério mesmo, querendo tocar a bateria com 15, dando murro em ponta de faca ali, errando o negócio ali pra caramba e tal, mas aí fui entender com as videoaulas, pegando várias dicas, fui melhorando, tal, pá, e até que eu falei, bom, agora eu vou estudar. Arrumei professor, fui estudar, agora eu quero ler, agora eu quero entender essa técnica, que eu não consigo fazer ela. Uma determinada técnica que só escutando eu não estou entendendo o que está sendo feito ali. Percebem como é que as coisas acontecem? Eu era bem elogiado na época, né? A galera falava, nossa, tá igual, tá tocando igual, mas eu sabia que não estava ali perfeito, eu queria tocar perfeito, mas a minha intenção era outra, a minha intenção era tocar profissionalmente, ganhar cachê, montar uma banda, até que eu entrei para uma banda de baile, montei a minha banda de baile depois, na minha também, e aí tocava na noite, tocava banda mesmo, completa, tocando de tudo, tocando samba, bossa nova, reggae, chachachá, rumba, e vai para tudo quanto é lado. E rock, pop, né? E joga ritmo aí que você possa imaginar. Com metaleira, galera dos metais, trombone, sax, trompete, flugel e tudo mais. Falei um monte de nome aqui, se você não conhece, depois a gente coloca aí nos comentários que a gente vai trocando ideia, explico tudo que eu tô aqui, baquetas caíram no chão, olha aí, ó, trilha sonora. Não vou editar nada disso, já falei. Vamos que vamos, porque o tempo urge. Então, essa é a ideia, galera. A ideia é trazer essa proposta para vocês e para você mesmo, falando aqui com você, olho no olho, para você começar. Você precisa começar e eu já vou mostrar aqui para não me alongar demais. Mas antes até só uma outra situação. Um baterista que começou dessa forma, muito conhecido de todos vocês, ou pelo menos da grande maioria que está me assistindo aqui, baterista da banda Nirvana, vocês já ouviram falar? É esse mesmo, que hoje em dia ele é guitarrista, o cara atacou para tudo quanto é lado, é um tremendo artista, né? De alta performance, um negócio maravilhoso, né? Ele tem uma carreira linda, eu considero lindo. Independente de ser fã ou não da banda atual dele, isso também não importa, né? E daí? O cara, né, tá aí fazendo o maior sucesso da banda atual dele, que é o David Grohl, que foi batera do Nirvana e hoje em dia ele é músico, ele é band leader, né? Ele é o líder da banda Foo Fighters, né? Como guitarrista e vocalista, e às vezes, se eu não me engano, ele até vai lá na batera de vez em quando fazer uma graça, no próprio Foo Fighters. Mas lá no Nirvana, ele atacava lá na batera, e uma batera que me inspirou pra caramba no início, no início da minha jornada. Quando eu parei para ouvir Nirvana também, eu falei, caramba, então é um dos bateras que me inspirou. Sim, me inspirou. E qualquer músico que tenha te inspirado, tá valendo. Isso é ótimo. A gente precisa ter uma fonte de inspiração, né?
E o Dave Grohl também foi uma fonte para mim, é um exemplo de artista, né? É isso, eu gosto muito de separar a vida pessoal da vida artística. Eu não sei nem como ele segue a vida dele pessoal. Eu digo a vida artística de Dave Grohl, para mim é sensacional, é sensacional. E um exemplo de artista. Como pessoa, já ouvi dizer muitas coisas legais, mas não conheço a fundo. E como ele começou, como ele iniciou ali a jornada dele para dar as primeiras baquetadas. Ele começou, galera, na bateria de travesseiros. Vocês podem pesquisar aí, isso foi uma pesquisa que eu fiz aí no Google. Bateria de travesseiro, ele atacava ali na bateria de travesseiro, ele treinava, porque ele não tinha bateria, não sei se porque não tinha condição ainda, né? Não tinha grana, ou por falta de espaço, não importa, né? O que importa é, ele começou de alguma maneira, ele iniciou o projeto de vida baterística dele em travesseiros, em almofadas, entende? E dali ele se desenvolveu, ele criou técnicas, ele até, se não me engano, autodidata, mas alguma prática talvez eu acredito que ele tenha pego dicas, ele tenha até estudado com alguém, mas ele se lança no mercado como autodidata. E eu acho que muita coisa ali é de grande criatividade, né? É de grande talento, é de um talento enorme que o cara tem. E ele consegue executar aquilo ali de forma brilhante. Todas as passadas, as viradas, os solos, solos eu não lembro se ele aplicava, mas tinha várias viradas sensacionais, a música In Bloom dele, bom, enfim, eu não vou entrar no mérito da carreira do Nirvana, mas para dizer que ele é um artista, né, extremamente famoso e que ele teve um início de jornada sem ter o instrumento. Esse é o grande barato, tá legal? E mais uma situação aqui para trazer essa ideia de que você não precisa do instrumento. Teve uma moça que foi até a escola com a intenção de fazer aulas de bateria, mas na reserva ela tinha mais duas outras opções, até porque ela já tinha feito aulas de teclado e também ela teria vontade até de experimentar o violão. Mas o instrumento de primeira ordem para ela, de maior vontade que ela queria, era a bateria. A bateria era o primeiro plano dela. Mas essa ideia de tocar uma bateria, ela estava esvaziando essa vontade, estava desanimando mesmo. Por quê? Porque ela não tinha espaço, né? Eu acho que espaço era o maior problema dela e ela mora em apartamento, então ela chegou praticamente decidida a desistir da bateria. Ela chegou lá na escola, mas ela queria fazer a entrevista para 3 instrumentos: bateria, teclado e violão. O teclado estava passando até na frente, assim, se fosse uma aposta, uma corridinha, né? Bateria estava em primeiro lugar, teclado em segundo, violão em terceiro, só que o teclado começou a passar por conta de toda essa falta de logística para ela, e para você deve ser. Então, eu acho que para 90% de quem quer começar a tocar bateria pensa dessa forma. Eu não tenho como fazer, eu não vou ter como... É melhor esquecer isso, né? Então ela foi lá fazer a entrevista, foi lá para marcar as entrevistas, na verdade. E quando ela foi marcar, calhou que quem estava lá dando aulas, eu, né? Foi um dia de segunda ou terça-feira, são os meus dias na escola, além de sexta, sábados também. E isso às vezes muda, né? Às vezes por algumas circunstâncias, tanto da escola quanto da minha agenda, mas calhou que eu estava lá na escola quando ela foi lá tentar marcar essas 3 entrevistas. E ela... eu queria marcar entrevista para teclado primeiro, porque ela já estava com essa ideia de desistir da bateria. Bateria e também se tiver violão aí. Ela... quando ela foi saber os horários pela recepcionista lá da escola, a recepcionista falou: olha, eu
eu tenho aqui o professor de bateria tá aqui. Você já quer aproveitar e fazer uma entrevista logo de bateria? A gente marca aqui de teclado, eu não vou ter horário. Como eu ia ter uma brecha, eu estava lá dando aula, eu estava na sala, né, da bateria, dando aula, mas eu ia finalizar, estava prestes a finalizar a aula, faltava 20 minutos mais ou menos, ia finalizar a aula e eu ia ter algum intervalo. Então, como a entrevista lá seria de meia hora, ela falou, tá bom, eu faço logo essa entrevista da bateria, mas eu tô quase desistindo. Ela falou, a recepcionista conversou comigo depois que ela estava bem prestes a desistir da bateria. E que mas aí ela deixou marcada também a entrevista para teclado e violão parece que não tinha uma data próxima, ela ia ver depois, alguma coisa assim. Ok, ela chegou, deu o horário lá, chegou no meu intervalo, ela foi lá fazer a entrevista comigo. E aí a gente conversou e foi aí que eu comecei a explicar toda essa situação. Que você não precisa ter a bateria para você aprender. Que você precisa ter em casa itens que você também tem aí na sua casa. Um travesseiro, né? um edredom que você vai enrolar, vai fazer um rocambole dele ali, vai botar uma fronha para proteger, para virar um dos tambores da bateria. Depois você vai precisar de uma almofadinha, uma almofada, uma capa de caderno dura, uma agenda, sabe aquelas pastas também, aquelas pastas de elástico colegial, pasta colegial, que tem os elásticos nas pontas, tem uma pastazinha dessa, coloca ali também para você, né, montar o seu kit de bateria improvisado. Eu expliquei isso para ela, ela falou, mas isso aí e tal. Eu falei, é assim que quem quer começa. Quem quer começa com o que tem. Essa é a grande verdade. Tá cheio de vídeo aí mostrando a galera tocando em lata, em balde, né? Até por necessidade, tá lá fazendo e fazendo coisas maravilhosas. E os caras aprendem, né? A galera tá lá fazendo e aprendendo. Eu falei, é possível, porque ali você treina a coordenação, você desenvolve a sua independência dos membros, tudo que você precisa para a bateria. Então são coisas que você vai conseguir evoluir com uma prática diária de 10 minutinhos. Aí você chega aqui na aula e a gente começa a ver essa evolução. Aí ela, pô, legal, isso dá resultado mesmo? Eu falei, 100% de certeza que sim. Eu comecei assim, né? Eu toco na noite, eu tô aqui, 25 anos aí de estrada, 30, sei lá, 30 e tantos anos. Eu jogo 25 aí porque eu já perdi as contas. Mas é isso. Aí ela começou a amadurecer a ideia, aí o que eu ia trazer como, né, a dica de ouro, que eu falei lá no início. Qual é a dica de ouro? A dica de ouro é que se você quiser praticar, eu falei, tudo bem, aqui você vai vir para fazer aula. Aqui a gente vai praticar algumas músicas que você gosta, né, que a gente vai incluir no repertório. Músicas simples, músicas básicas nesse início. A gente vai dar esse pontapé inicial, legal. Mas você querendo praticar sozinha, sentir o resultado, o que está acontecendo, saber se está tendo o resultado da sua prática diária em casa. 10 minutinhos por dia, poxa. Não deu para ver naquele dia, ver 20 minutinhos no outro, então ver 10 mesmo. O início é muito tranquilo. E, afinal de contas, você não vai ser profissional, você está tentando ali ser um baterista de hobby, para se divertir, chamar os amigos para brincar, tocar e tal. E um dia até comprar sua bateria. Mal nenhum nisso, né? Nada de errado. Mas eu falei, qual é a grande alternativa que você vai ter se você praticar em casa? Você tá ali, está fazendo as aulas comigo, vai receber material, vai receber informação de técnica, vai se desenvolver, você vai amadurecer toda o seu aprendizado ali, né, no kit improvisado, né, desse que eu acabei de explicar. Então, você querendo ver esse resultado ali sozinha e tal, e ver como é que está o andamento daquilo, até disparar a música que a gente está vendo nas aulas, você pode ir para um estúdio. Olha aí, essa é a dica de ouro. Essa é a dica de ouro que eu guardei agora no final para você, que ainda tem, eu vou mostrar a prática também, tá? Ainda não finalizou. Eu sei, é um vídeo longo, é uma troca de ideia intensa.
é para você que está aqui comigo, é para você que está ali, né, no processo para amadurecer toda essa ideia e você começar a praticar sua bateria. Ela falou, pô, legal essa ideia. Então ela vai para um estúdio. E o que é ir para o estúdio? Estúdio de ensaio, estúdio de gravação. Nesses estúdios que tem espalhados pelo Brasil inteiro, por todo o Brasil, e até em outros países, né? Eu tô falando de Brasil, estamos no Brasil, mas espalhados pelo mundo inteiro. É comum, aqui no Rio de Janeiro, isso é bem comum, mas eu sei que em outros lugares, um estúdio aí próximo da sua casa, de gravação, de ensaio, que faz dos dois, eles têm blocos de horários vazios, ociosos, às vezes na parte da manhã, às vezes um horário entre uma banda e outra que costuma ensaiar fica vazio, porque a banda só ensaia às 3 da tarde, por exemplo. Ela tem aquele ensaio fixo ali, de 3 às 5 da tarde, de 3 às 18 horas, de 15 às 18. Então, de 2 às 3 está vazio. Ou então, de meio-dia a 1, horário de almoço. A equipe do estúdio se reveza. Um vai almoçar meio-dia, o outro vai almoçar 1 hora. Então, sempre tem alguém no estúdio para te atender. E o grande barato todo estúdio, do mais simplesinho até claro, óbvio, até o mais avançado, até o mais plus, eles têm uma bateria. Tem uma bateria lá à sua disposição. Essa aí você não estava sabendo. Existe uma bateria lá à sua disposição. É isso. E que por um pacote, por um valor de R$50, 60, eu não sei, aí vai depender da região, vai de lugar para lugar. O estúdio ele vai oferecer aquela hora ociosa, que para ele vai ser jogo, que ele preenche ali a agenda dele do dia, com você. Você vai levar o seu parzinho de baquetas e o estúdio vai ter lá. Ele monta o kit para você de pratos, né? Um kit de pratos básicos seriam 3 pratos, né? Um conjunto de pratos de contratempo, um de ataque e outro de condução. Já falei os nomes aqui, mas depois vai ter vídeo falando assim com calma o nome desses pratos. E o corpo da bateria que a gente chama, né? O corpo sempre está lá, que são as 5 peças de tambores, né? Bumbo, caixa, tons, tom 1, tom 2 e surdo, tá lá. E os pratos que se aluga por fora e outras peças tipo o pedal do bumbo e uma caixa. Mas aí ele faz o pacote, ele deixa também incluso no pacote, ele faz um preço com tudo, com a bateria completa para você chegar lá e tocar. Você só vai levar o par de baquetas. Ali você vai ter aquela 1 hora para você. Se você negociar, você faz até um pacote com uma redução de custos ali só para você, porque não vai ter banda, entendeu? Então ele faz um valor menor. Se ele cobra R$80 a hora de ensaio, estou chutando aqui pela média dos estúdios do Rio, uma média aí de R$80, R$100 a hora. Ele pode fazer a R$60 a hora, a 50, não sei, você tem que pesquisar, isso vai ter, deve ter um estúdio aí na sua esquina, na esquina da sua casa. Então você tem que ir lá, procura saber um número, dá uma ligada, pega o WhatsApp deles e tal, e pronto, aí você negocia, você vai negociar. Pô, você não vai levar banda, não vai gastar, vai ligar um ar-condicionado e tal do estúdio, né? Um estúdio bacaninha, ele tem que ter um ar-condicionado ali e tal, mas não vai ter os amplificadores todos ligados, tal, porque você não vai lá ensaiar. Ensaio é outra coisa. Você montou uma banda, aí legal, aí você vai lá e treina lá as músicas que você já está tocando com a banda, você combinou e vai lá tocar. Aí é ensaio. Aí você vai pagar normal a hora de ensaio. Mas você vai lá para treinar a sua bateria. Então a bateria está lá à sua disposição. Tem um horário aí para treino? Você vai perguntar isso. Tem um horário para eu treinar? Qual é o horário? Eu posso tal hora, tem esse horário? Aí negocia, você vai negociar o horário lá com o estúdio. E vai negociar preço também, porque afinal de contas não é um ensaio, é só uma prática de bateria. Você vai fazer uma prática de bateria. E também vai ter um cabo lá para você plugar no seu celular, ou então um Bluetooth, né? Você vai ter um Bluetooth direto para a caixa. Pronto, você vai disparar ali no seu disparador de música ali que você tenha, no seu Deezer, no seu Spotify e tal,
e você cria a sua playlist das músicas que você já está tocando para você poder treinar. Então você vai poder praticar os exercícios que você está fazendo com o seu professor, que você já está treinando aí, e também vai poder brincar ali com a música que você já está tocando, que você já está ali avançando na música. Olha que barato. Então essa é a grande dica, a dica de ouro que a galera não sabe, muita gente não sabe, às vezes a galera até que já toca, não sabe que você pode ir para um estúdio até praticar. E nesse estúdio você não vai ter problema com vizinho, com mãe, pai, periquito, papagaio, irmão, esposa, marido, vó, avô, bisavó, nada. Você vai estar lá sozinho, lá arregaçando na bateria, botando a barulheira, o couro comendo. Legal? Então eu vou dar mais um blengo aqui no vídeo, vou dar um cortezinho e vou direcionar a câmera para mostrar uma prática bem tranquila que vou fazer bem devagarzinho para você começar a se inspirar, né? Porque todo tipo de prática que a gente coloca, que eu vou colocar aqui para vocês nos vídeos, são práticas que vão te ajudar, pode ter certeza disso, legal? Então vamos lá. Legal, conforme prometido, então vamos lá fazer a prática aqui no meu caderno. Olha aí, você vai pegar o seu caderno aí, o seu par de baquetas e vai fazer esses movimentos aqui. Eu tô aqui, minha mão direita, minha mão esquerda, com as baquetas aqui levantadas aqui, nessa altura mais ou menos. Postura, tá, galera? Postura aqui nas costas, vamos ficar retinho e vamos fazer esse movimento aqui, ó. Direita, esquerda e as duas juntas. Então, esse é um movimento básico, simples, de coordenação. Então, direita, esquerda e junto. Direita, esquerda, junto. Direita, esquerda e junto. E depois você faz um pouco mais rápido. Direita, esquerda, junto. Direita, esquerda, junto. Direita, esquerda, junto. Direita, esquerda, junto. Legal. E agora você faz começando com a esquerda também. Tá? Então, se você fez, vamos pensar assim, que você faça 10 em que comece com a mão direita e mais 10 começando com a sua esquerda. Eu não fiz contando aqui, mas você faça contando para dar a mesma quantidade e criar aí a coordenação bacana para você. Ó, direita, esquerda, agora é com a esquerda, desculpa. Esquerda, direita e junto. Esquerda, direita e junto. Desculpa, errei, hein? Esquerda, direita e junto. 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 Agora mais rápido. Legal aí? Legal. Então, exercício simples, básico, para você que está começando, você que está iniciando e que está aí na dúvida se compra bateria, não compra bateria. Primeiro vamos fazer esses exercícios, vamos treinar isso, que é com isso e com todo esse, né, com tudo que eu falei aqui, você vai começar a raciocinar, você vai começar a ponderar aí, né, e pesar na balança. É melhor eu começar a entender como é que funciona tocar bateria, do que já ir comprando, do que já ir sabe-se lá o que, fazendo empréstimo, arrumando problema com o vizinho, lá de bobeira. Vamos entender como é que funciona. Essa prática você pode fazer diariamente, sem restrições. Né? Você vai pegar quanto tempo você vai gastar fazendo 10 para um lado e 10 para o outro, começando 10 vezes com a direita e mais 10 com a esquerda. É como se você estivesse na academia ali fazendo um exercício, legal? Então você está também criando aí a sua memória muscular, que é fundamental aqui para a gente tocar a bateria. Show? Grande abraço e vasculha aí, vai vasculhando os outros vídeos aí. Grande abraço.